Opa, vamos começando essa segunda-feira, esse é Os Donos da Bola, hoje dia 28 de junho, nós chegamos, junho não, né, julho, chegamos ao vivaço para você aqui na tela da Band Vale, participando ao vivo também aqui com a gente daqui a pouquinho pelo nosso Facebook, você pode dar a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos falar aqui e abordar nos Donos da Bola. Antônio Carlos, meu parceiro palmeirense roxo, tá triste, parceiro, bom dia, boa tarde. Boa tarde, quando você falou de junho, estava com espírito de Copa do Mundo. Tava aqui. Calma, né, Pedrão? Andressa, boa tarde para você, aos amigos dos Donos da Bola. E um abraço especial aqui para o Valdir Palmeirense, cabecinha inchada, o Valdir o Negro, lá no Jardim Satélite. E tem o irmão dele também, viu? O irmão dele é o Osni. Um beijo pra você, viu, Osni? Botafoguense. Estou de Flamengo hoje, você percebeu, Osni? Um beijo pra você, obrigado pela audiência aí, por nos acompanhar aqui também nos Donos da Bola. Antônio Carlos, a gente vai começar falando de futebol, né? Deixar o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo de lado. Vamos falar aqui da nossa região no dia do aniversário de São José dos Campos. E a gente sabe que a cidade aí ganhou um novo estádio. É o Martins Pereira que recebeu neste domingo a primeira partida oficial depois da reforma que ainda está incompleta. Pena que o time continua o mesmo, né, gente? O São José sofreu ontem a segunda derrota na Copa Paulista e de goleada. Veja como foi. Foi a primeira partida no Martins Pereira totalmente reformulado. O estádio ganhou 2 áreas VIPs, controle de acesso com catracas, lanchonetes, elevadores, placar eletrônico e um prédio anexo, onde serão instalados sala de musculação e departamento médico. A imprensa conta agora com mais espaço para as transmissões. Um presente ao torcedor no aniversário da cidade. Coisa de primeiro mundo, padrão FIFA. Os times grandes, quando tiver alguma dificuldade em seus mandos, aqui está totalmente apto a receber esses grandes jogos. Ficou muito bacana, ficou muito bom. Só que o presente que a torcida queria mesmo era aqui dentro de campo. E depois de perder na estreia da Copa Paulista por 3-0 para o Osasco, a possibilidade de marcar os primeiros pontos dentro da nova casa serviu de motivação. O São José chegou até a investir em reforços. Contratou o atacante Michael e o volante Sandrinho. Mas não adiantou. O São José até começou no ataque, mas as jogadas davam em nada. Já com um bom toque de bola, o Santo André chegava bem mais. E sempre pelo lado direito. Sem conseguir entrar na área, a Águia arriscava com chutes que iam direto para as mãos do goleiro. E foi assim até o intervalo. Na volta, o goleiro do São José furou feio e quase entregou o ouro. Mas foi Luan que facilitou para o adversário. Ele fez pênalti em Miller e não desperdiçou. 1-0 Santo André. 4 minutos depois, o Maicon deles ampliou o placar para a alegria da pequena fúria andreense. Aos 12 minutos foi a vez de Maicon, agora da Águia, diminuir a diferença. A partir daí só deu São José. Mas Anderson Ligeiro fez jus ao nome e marcou em velocidade o terceiro. Em seguida, Miller estragou de vez a festa de inauguração do estádio. Michael ainda aproveitou a bobeira do goleiro, mas já era tarde. Final, São José 2, Santo André 4. Eu sabia que a gente ia se encontrar na terceira, a quarta rodada, pelo pouco tempo de trabalho. Mas lances de infantis, cara. Lances de infantis que a gente não pode tomar os gols que tomou. Tivemos força para fazer 2, tivemos oportunidade de fazer mais gols, mas os gols que tomou é admissível. Vamos conversar, vamos tomar atitude também, vamos tomar atitude. Atitude tem que resolver rápido, né, gente? Apesar da derrota aí, o atacante Michael deixou até que uma boa impressão. E foi o dono da bola da Águia do Vale que conversou com a gente depois da partida com o repórter Márcio Correia. Veja aí. Nós estamos aqui ao lado do Maicon, o atacante, um dos reforços do São José para essa temporada. Estava no Marrocos, chegou aqui como promessa de gols, fez 2 gols, apesar da derrota para o time do Santo André. É, sem dúvida, o dono da bola desse final de semana. Maicon, o que aconteceu com o São José hoje? O São José hoje veio com uma proposta de jogo para marcação forte, marcação pressão e sair com ataque rápido. O primeiro tempo foi equilibrado tanto dos dois lados, mas como o professor já disse, é um jogo de detalhe. Quem errar menos vai ganhar o jogo, e foi o que aconteceu. Felizmente não deu para alegrar a torcida, aniversário da cidade, mas espero que quarta-feira no clássico a gente possa reconquistar a torcida em cima de um clássico. Centenário Taubaté, nada melhor que ganhar os 3 pontos e também fazer gol de novo. Ok, boa sorte para você, viu, Maicon? Boa sorte, um abraço. obrigado. Voltamos com vocês aí no estúdio dos Donos da Bola. Tá certo, obrigada ao Márcio e ao Maicon, que foi o dono da bola escolhido aqui pelo nosso Os
os donos da bola. Antônio Carmo, antes da gente falar do Taubaté, vamos falar do São José. Claro. Afinal de contas, o que a gente faz com essa Águia do Vale? Ó, aqui no nosso facebook.com/, os donos da bola Vale, o Fábio Reinsberger disse o seguinte: Carmo, você tem alguma esperança com a Águia ainda? Não só na Copa, mas sim para o futuro? Porque eu tô preocupado com a situação. Se continuar assim, ele acha que vai para a 4ª divisão. E aí, Carmo? Fabião, você tem toda a razão com a sua preocupação, eu compartilho com você. Acho que a situação do São José hoje é muito delicada, uma das piores situações já vividas ao longo dessa história gloriosa e cheia de altos e baixos do São José, muitas vezes com mais baixos do que altos. O time, não é só o time em campo jogando, é o contexto geral, administração, competência, ter um acerto legal para poder trabalhar. Você vê que até a camisa do time é feia, né? Com todo respeito, o pessoal tem um mau gosto do caramba para fazer uma camisa dessa daí que não tem nada a ver com a história do São José. O time é fraco para a Copa Paulista aí. É um catadão feito por empresários que vieram aí para trabalhar com o Júnior Moraes, com o técnico Jura, que vem com o mesmo discurso, vamos esperar a terceira, quarta rodada. Tem jogadores, inclusive, que fizeram parte aí do descenso do São José. O Anderson Ligeiro, que fez um dos gols do Taubaté, do Santo André, foi um dos poucos que se salvaram na medíocre campanha. Ali, né? E ele não ficou, ele foi para o Santo André. E voltaram alguns que realmente não tem bola para jogar a Copa Bandivale. Então, o time é um time de empresário que vem, coloca jogador e tal. Até que a Copa Paulista serve para isso mesmo. Sim. Mas se o time fosse administrado pelo São José, não entregue a empresários terceirizados, não gosto disso. Acho que o São José dá passos atrás em relação a isso, até porque, no contexto geral, a empresa que comanda o futebol de São José hoje não tem nada, não tem um know-how assim de vitórias fora de São José, com conquistas, com acessos, com grandes resultados. E tem outro time ponto também, né, Carmo? Mais uma vez, demora-se muito para fechar a parceria. Faz quanto tempo, né, que acabou mas o Paulista não pode. O time foi rebaixado, tinha que parar. Tinha que parar, não tinha que jogar a Copa Paulista. Acabou de ser rebaixado na pior campanha da história do clube. Só deu vexame, jogou fora de casa, não tinha estádio. Agora que tem estádio, aí até vale ressaltar, 1.100 torcedores ontem, o maior público da Copa Paulista. Isso porque o torcedor que foi, a média de 200 torcedores, o torcedor que foi ao estádio ontem, a maioria com certeza foi ver o novo estádio. Sim. Não o novo time. O time já sabia que o time tomou de 3-0 do Juvenil do Osasco, que ontem o Osasco tomou de 5-0 do São Bernardo. Veja a discrepância. Então, não dá para esperar que esse time do São José, como disse o Júlio, na terceira, quarta rodada, isso é conversa fiada, isso é bobagem, é para enganar o torcedor, que temos que esperar 4, 5 rodadas para ver o que vai dar. O campeonato tem 12, 13 rodadas, não adianta ficar esperando. O time é fraco, vai jogar com a Paulista apenas para colocar jogadores em exibição no mercado, para ver o que acontece. Não adianta iludir. O torcedor foi ontem ao estádio, aquele que foi para ver o time, com certeza saiu, como eu conversei ontem com 2, 3, o torcedor saiu absolutamente abismado com a ruindade do time. Né? Tá certo. Vamos falar do Taubaté, então, que inclusive conseguiu aí seu primeiro pontinho na competição ao ficar no empate em 0-0 contra o Juventus jogando fora de casa. E quarta-feira, inclusive, tem clássico entre o Taubaté e o São José no Joaquinzão. Antônio Carmo, o Taubaté parece que está com a casa um pouco mais acertada com a parceria que eles fizeram lá. O Augusto Ambrosio esteve aqui conosco falando, inclusive, sobre essa parceria com os jogadores mais... que vestem um pouco mais a camisa, podemos dizer assim, e conseguiu esse... fora de casa. A vantagem do Taubaté é que quem está mandando no time é a diretoria da casa, é o presidente, é o diretor de futebol, é o pessoal do Taubaté, é o Daniel, é o Augusto, são aqueles que comandam o Taubaté. Os empresários vieram, se juntaram, mas é a diretoria do Taubaté que tem poder de trocar o técnico, de dispensar jogador, de chegar e falar, vamos contratar outros jogadores, temos que acertar, afinar a parceria. No São José, não. O presidente Benevides Fernedo, o vice Eduardo, eles não têm nenhum poder. A diretoria que está aí cuidando do São José, eles fazem o que querem. Eles assinaram um contrato, eles têm a liberdade para trabalhar. No Taubaté, não. O empate contra o Juventus não é nada extraordinário, mas pelo menos empatou fora de casa com o Juventus. Conseguiu um ponto, não é, cara? Conseguiu um pontinho. E quarta-feira, né, já vai ter o confronto entre os dois, São José e Taubaté, numa quarta-feira, 3 horas da tarde, no Joaquinzão. 3 da tarde, Antônio. Tudo bem que é copinha, numa terceira rodada, mas o que era para ser um pouco melhor, não é? Fosse no domingo, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, seria muito melhor. Aí vai querer o quê? Que vá mais do que 200 torcedores no Joaquinzão quarta-feira? Não dá, né? Fica muito difícil para o torcedor acompanhar tanto de um lado quanto do outro. Agora, é lógico que para o jogo de quarta-feira o Taubaté vai mais animado, vai com mais força, em razão de ter um pontinho. Mas, de qualquer maneira, o Taubaté é o penúltimo, o São José é o lanterna do grupo, hein? Que confronto feio, hein? Eita, quem é que vai se dar bem nesse confronto regional, nesse clássico regional no futebol? Você pode dizer aqui pra gente a sua opinião também sobre o Taubaté, sobre o São José. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Guaratinguetá. Também tem mais futebol, futsal pra você aqui no Os Donos da Bola. A gente volta já.